O presidente da Rússia, Vladimir Putin, viu seu poder e popularidade despencarem desde que tomou a decisão fatídica de invadir a Ucrânia em 2022. Seu país foi isolado, sua economia foi devastada. Seu exército não conseguiu alcançar quase nenhum dos objetivos declarados, e ele próprio nunca pareceu tão fraco. Mas Putin sempre teve uma tábua de salvação fundamental a qual se agarrar: o petróleo. O petróleo, que é a força vital da economia global, há muito tempo é a principal exportação da Rússia, trazendo dinheiro suficiente para sustentar as finanças cambaleantes do país e manter a máquina de guerra do Kremlin funcionando. Infelizmente para Putin, essa tábua de salvação pode ter sido cortada. A Ucrânia destruiu totalmente o setor petrolífero da Rússia, sem possibilidade de retorno. E não é como se Putin não tivesse sido avisado. As forças ucranianas já haviam deixado suas intenções claras há tempos. Na verdade, eles atacam partes da infraestrutura petrolífera da Rússia, como refinarias, instalações de produção de petróleo, instalações de armazenamento, petroleiros e oleodutos desde o início da guerra. Mas realmente aumentaram a intensidade em 2025, lançando um número ainda maior de ataques contra as partes mais críticas do setor energético do Kremlin. Várias vezes surgiram relatos de grandes refinarias de petróleo sendo incendiadas ou petroleiros sendo destruídos em ataques noturnos de drones e ataques surpresa de mísseis. Repetidas vezes, a Rússia viu incontáveis litros de petróleo literalmente virarem fumaça, sendo forçada a assistir enquanto sua capacidade de produção e exportação era reduzida a níveis cada vez menores, impactando diretamente suas exportações e potencial de lucro. Eles fizeram o que puderam para defender esses locais, instalando defesas aéreas e até convocando os reservistas do país em uma tentativa desesperada de proteger infraestruturas críticas e evitar mais interrupções. Mas nada funcionou. Os ataques continuaram e a Ucrânia não está recuando. Na verdade, está fazendo o contrário, intensificando ataques e pressionando ainda mais a principal indústria da Rússia. Isso levou ao que a Reuters e outros veículos classificaram como a maior interrupção no fornecimento de petróleo da história moderna da Rússia, fato confirmado pelos dados. Relatórios indicam que a capacidade de exportação de petróleo da Rússia caiu 40%. Isso corresponde a 2 milhões de barris por dia. 2 milhões de barris que a Rússia costumava vender para várias nações ao redor do mundo todos os dias, trazendo enormes quantias de dinheiro para sua economia ao longo de um ano comum. 2 milhões de barris que sustentavam a máquina de guerra do Kremlin, permitindo à Rússia abastecer veículos, pagar soldados e produzir bombas, mísseis e drones para atacar cidades e vilarejos ucranianos. Uma fonte vital e fundamental de receita e apoio, severamente reduzida pela Ucrânia. E isso não aconteceu da noite para o dia. É o resultado de uma campanha de longa duração, envolvendo uma série de ataques de precisão direcionados, exigindo planejamento especializado e execução impecável. Esses ataques ocorreram ao longo de 2025 e continuaram em 2026, com a Ucrânia identificando regularmente novos alvos, elaborando planos para danificá-los ou destruí-los e executando esses planos com eficiência implacável. Em março de 2026, por exemplo, ocorreram vários ataques a importantes instalações petrolíferas na Rússia. No início do mês, por exemplo, a Ucrânia realizou um ataque ao terminal de petróleo de Novorossiysk, situada na região de Krasnodar Krai, de frente para as águas do Mar Negro. Essa cidade portuária é um local extremamente importante para as exportações de petróleo. Na instalação petrolífera de Cheshkaris, milhões de barris são recebidos de outras refinarias e armazenados nesse local antes de serem carregados em petroleiros. Muitos desses petroleiros fazem parte da infame Frota Sombra da Rússia, uma rede clandestina composta por centenas de navios de transporte, que desafiam as sanções internacionais ao continuar transportando petróleo da Rússia para outros países e canalizando fundos para o país para manter a guerra em andamento. Durante a noite de 2 de março, no entanto, testemunhas locais relataram que o terminal petrolífero de Cheshkaris foi incendiado após drones ucranianos entrarem na área. O prefeito local, Andrei Kravchenko, confirmou o ataque, com moradores da região postando imagens e vídeos online mostrando a instalação em chamas. Essa nem foi a primeira vez que a instalação foi atingida. Em novembro de 2025, por exemplo, o carregamento de petróleo em Novorossiysk foi temporariamente suspenso após um ataque ucraniano. Mais tarde, no mesmo mês, a instalação Cheshkaris foi novamente atingida pela Ucrânia. Desde o ataque mais recente, relatos dizem que esse terminal de petróleo, que normalmente é capaz de movimentar até 700 mil barris de petróleo por dia, tem operado muito abaixo de sua capacidade máxima.
Apenas algumas semanas depois, em 16 de março, surgiram relatos de outro ataque bem-sucedido da Ucrânia, também no Krai de Krasnodar. Desta vez, na cidade de Lebinsk, que fica ao lado do rio Bolshaya-Laba, a mais de 300 milhas, ou 500 quilômetros das linhas de frente da guerra. Durante a noite, por volta das 2 da manhã para ser mais preciso, equipes de drones ucranianas atacaram um depósito de petróleo da cidade, um ponto vital que conecta as instalações de produção de combustível da Rússia às operações militares na linha de frente nas regiões do sul da Ucrânia. Canais locais do Telegram começaram a relatar explosões próximas ao depósito de petróleo nas primeiras horas da manhã, com vídeos e imagens logo surgindo, mostrando chamas subindo no ar e nuvens de fumaça preenchendo o céu acima de vários tanques de armazenamento de combustível. O incêndio teria continuado até bem de manhã, e a cada minuto que passava, mais e mais do recurso mais precioso e valioso da Rússia era perdido. Foram necessárias 4 equipes de bombeiros, junto com equipes de resgate, para finalmente controlar e, com ainda mais pessoal, extinguir o incêndio. Mas, a essa altura, o dano já estava feito, e ainda mais estava por vir. 21 de março. Apenas 5 dias após o ataque a Lebinsk, os drones da Ucrânia atacaram novamente. Desta vez, seus drones foram avistados nos céus acima da refinaria de petróleo de Saratov, situada no sudoeste da Rússia, na região de Saratov. Pertencente e operada pela empresa estatal Rosneft, esta é uma das refinarias de petróleo mais antigas da Rússia ainda em operação. Ela é muito grande, com um volume extraordinário de processamento de cerca de 4,8 milhões de toneladas de petróleo. É peça-chave na indústria petrolífera russa, produzindo mais de 20 tipos de combustíveis e químicos, como gasolina, diesel e óleo combustível. Ela também produz gasóleo de vácuo e enxofre técnico, 2 ingredientes essenciais para os complexos industriais e máquinas militares da Rússia. Este local foi identificado desde cedo como um alvo prioritário para as forças ucranianas, que o atacaram mais de uma dúzia de vezes desde o início da guerra. E o ataque de 21 de março foi um dos mais eficazes, forçando a refinaria a interromper completamente as operações. Segundo o canal Astra no Telegram, que citou fontes do Ministério de Situações de Emergência da Rússia, uma unidade secundária de processamento de petróleo e um grande tanque vertical de armazenamento foram danificados no ataque. Um tanque abastecido com diesel, com capacidade impressionante de 10 mil toneladas, também foi incendiado, e os incêndios subsequentes se espalharam por uma vasta área de pelo menos 400 metros quadrados, ou 4.300 pés quadrados. Além disso, destroços dos drones também caíram sobre uma usina termoelétrica próxima, causando danos adicionais. Tudo isso foi resultado do trabalho árduo e da preparação cuidadosa das equipes ucranianas de guerra com drones, líderes mundiais nesse setor, incluindo o primeiro centro separado, a 414ª Brigada Pássaros de Magyar e o 413º Regimento de Incursão, em coordenação com outras equipes das Forças de Defesa da Ucrânia. A Rosneft tem visto instalações como a refinaria de Saratov serem tão gravemente e tão frequentemente danificadas que busca desesperadamente novas formas de protegê-las. Mas seja lá o que esteja fazendo, não está funcionando. Nada parece deter os drones da Ucrânia, que atacam em qualquer lugar e momento, até centenas de quilômetros dentro do território russo, inclusive em áreas consideradas seguras. E o pior ainda estava por vir para a Rússia, porque as últimas semanas de março de 2026 tinham vários outros ataques reservados, ainda maiores e mais devastadores do que os anteriores, deixando a indústria petrolífera do país em sua posição mais perigosa em anos. Antes de continuarmos, você está assistindo ao The Military Show. Se não se inscreveu, inscreva-se agora. No final de março, a Rússia estava cambaleando. Além das forças terrestres enfrentarem dificuldades sem avanços relevantes, equipes de assalto eram eliminadas pelos defensores ucranianos, e a infraestrutura de petróleo sofreu graves ataques dos drones de Kiev. Então veio o ataque ao terminal de petróleo de Primorsk. Localizado na região de Leningrado, não muito longe da fronteira entre a Rússia e a Finlândia, Primorsk é o segundo maior porto russo no Báltico, depois de São Petersburgo. É um local de enorme importância para as exportações de petróleo russo pelo Mar Báltico, movimentando literalmente dezenas de milhões de toneladas de petróleo bruto e derivados todos os anos. É o ponto final do sistema de oleodutos do Báltico e centro dos embarques da frota fantasma da Rússia. Muitos desses petroleiros de propriedade privada entram e saem regularmente do porto de Primorsk, exportando o petróleo bruto dos Urais fora dos canais oficiais, fornecendo uma fonte ilícita, porém lucrativa, de receita para o Kremlin.
Mesmo danos menores a um local tão crítico podem ter impactos sérios nas exportações de energia da Rússia e na infraestrutura ao redor. Mas a Ucrânia não estava interessada em causar apenas danos menores. Ela queria incendiar o porto, causando o máximo de interrupção e devastação possível. Então, durante a noite de 23 de março, as forças de Kiev lançaram um ataque em grande escala com vários drones avançando em enxame em direção a Primorsk. Isso fez parte de um ataque muito maior, no qual autoridades russas teriam abatido cerca de 250 drones em várias regiões, incluindo Leningrado, Kursk, Moscou e Belgorod. Apesar das defesas aéreas russas na região, alguns dos drones ucranianos conseguiram atingir seus alvos, provocando um grande incêndio no extenso centro de exportação de petróleo. O pessoal foi evacuado rapidamente e as operações suspensas enquanto o incêndio se espalhava, causando danos ao parque de tanques e à infraestrutura de manuseio de petróleo. O governador Alexander Drozdenko confirmou que um drone atingiu um tanque de combustível, iniciando o incêndio. Bombeiros foram enviados ao local, mas tiveram dificuldades para conter as chamas. Imagens nas redes sociais mostraram densas nuvens de fumaça preta subindo acima da instalação por dias após o ataque. Imagens de satélite confirmaram que pelo menos 4 tanques de combustível pegaram fogo, e apesar da retomada das operações, a instalação funcionou com capacidade drasticamente reduzida. No dia 25 de março, os drones atacaram novamente, incendiando outro porto de petróleo russo, Ust-Luga. Apesar de estar situada a cerca de 1.000 quilômetros da fronteira ucraniana, as incríveis equipes de drones de Kiev conseguiram enviar com sucesso seus veículos aéreos não tripulados até essa base no Mar Báltico, localizada na parte noroeste da região de Leningrado, na Rússia. O governador Drozdenko novamente teve que dar más notícias ao público russo, informando que bombeiros foram chamados para combater outro incêndio. Drozdenko também tentou minimizar o impacto do ataque, mas relatos nas redes sociais e imagens postadas online contaram uma história bem diferente, com moradores contabilizando pelo menos 10 explosões na região. Moradores relataram um grande incêndio iluminando o céu à noite e uma torre de fumaça preta enchendo o ar ao amanhecer. Novamente, o ataque atingiu uma das áreas mais produtivas da indústria petrolífera russa. Dizem que o porto de Ust-Luga é capaz de movimentar cerca de 700 mil barris de petróleo por dia. Também é um local de produção extremamente importante, processando até 45 bilhões de metros cúbicos de gás natural por ano, e produz cerca de 30 milhões de toneladas de gás natural liquefeito, GNL, além de milhões de toneladas de etano e gás liquefeito de petróleo, GLP. Como é um local tão importante, ele já foi alvo da Ucrânia em várias ocasiões, com o primeiro grande ataque realizado pelo Serviço de Segurança da Ucrânia, ocorrendo lá atrás, em janeiro de 2024, e o segundo ataque realizado em agosto de 2025. O ataque de março de 2026 é apenas o mais recente golpe devastador contra essa instalação tão castigada, segundo vários relatos. Todo o terminal, que também exporta outros produtos como carvão, grãos e fertilizantes, teve que ser isolado e fechado enquanto os bombeiros combatiam o incêndio. Após o ocorrido, as autoridades tiveram dificuldades para reativar o porto e pode demorar para que ele opere perto da capacidade máxima. O pesadelo do petróleo na região de Leningrado ainda não havia terminado. Na noite de 26 de março, ocorreu mais um ataque em grande escala com drones. Desta vez, drones ucranianos atacaram uma das maiores refinarias de petróleo da Rússia, a refinaria de síntese orgânica de petróleo de Kirishi, conhecida como Kinev, localizada próxima a São Petersburgo, segunda maior cidade russa. Pertencente a outra grande empresa de gás da Rússia, essa planta refina até 20 milhões de toneladas de petróleo por ano, sendo a segunda maior refinaria do país em capacidade de processamento. Ela produz enormes quantidades de combustível e petroquímicos usados na Rússia e exportados para parceiros comerciais ao redor do mundo. No dia 26 de março, mais de 20 drones ucranianos atingiram infraestruturas críticas nesta região e em seus arredores, com o governador regional Alexander Drozdenko tendo que mais uma vez ir ao microfone para relatar o que havia acontecido. Como os governadores russos costumam fazer em casos assim, Alexander Drozdenko tentou focar nos pontos positivos, destacando que os sistemas de defesa aérea da região conseguiram repelir vários drones ucranianos e acrescentando que não houve relatos de vítimas. Ele admitiu que uma zona industrial não identificada sofreu danos. Enquanto o Ministério da Defesa russo se gabava de ter abatido cerca de 125 drones ucranianos de asa fixa na mesma noite, o país também foi obrigado a suspender as operações de voo em vários de seus aeroportos mais importantes,
incluindo Sheremetyevo em Moscou e Pulkovo em São Petersburgo. Ataques como esses não vão parar. Na verdade, é provável que fiquem ainda mais intensos e devastadores quanto mais a guerra durar. Nos primeiros dias, a Ucrânia precisou focar mais em defender seu território e repelir ataques russos. Ela não tinha tempo nem recursos para se dedicar a contra-ataques, nem possuía os meios necessários para ataques de precisão em profundidade contra o território russo, como drones e mísseis. Agora, a história é outra. A Ucrânia fez milagres desenvolvendo sua indústria de defesa nacional do zero, com centenas de novas empresas surgindo e começando a trabalhar, desenvolvendo mísseis de longo alcance e drones inovadores capazes de destruir infraestrutura russa. As forças de defesa do país ficaram mais habilidosas em enfrentar ataques russos nas linhas de frente, adotando táticas eficazes, como a estratégia de atrair unidades inimigas para a bacia e desgastá-las, onde unidades russas são atraídas para armadilhas e eliminadas por drones e artilharia ao redor. Isso, por sua vez, finalmente liberou o exército da Ucrânia para não apenas realizar ataques isolados contra a Rússia aqui e ali, mas para lançar uma campanha concentrada e coordenada de ataques em profundidade contra os ativos e infraestruturas de maior valor do Kremlin. Oleodutos, refinarias, petroleiros, portos e muito mais estão sendo sistematicamente encontrados, alvejados e destruídos. Embora a Ucrânia talvez ainda não tenha poder de fogo para destruir totalmente essas instalações, qualquer dano, mesmo pequeno, faz diferença. Cada drone cumpre seu papel, cada impacto importa, e cada incêndio e explosão resulta em perdas e danos com os quais a Rússia precisa se preocupar. E toda vez que um desses grandes locais é atingido, quase sempre precisa ser temporariamente tirado de operação. Enquanto o pessoal é evacuado, os incêndios são apagados e as áreas danificadas são inspecionadas e reparadas. Em instalações tão grandes quanto esta, até mesmo algumas horas de inatividade podem custar milhões de dólares. Então, quando a Ucrânia consegue colocar várias refinarias fora de operação por vários dias seguidos, isso realmente faz diferença. Isso atinge Putin e seus comparsas do Kremlin onde mais dói, no bolso. Cada um desses ataques prejudica a economia da Rússia, tornando muito mais difícil conseguir o dinheiro de que precisam para manter a guerra. Um país enfrentando dificuldades para recrutar, sofrendo mais baixas do que suporta, e sem avanços no campo de batalha, a situação de Putin fica cada vez mais sombria. Ele está preso em uma guerra que não tem chance de vencer contra um adversário que fica mais forte a cada dia. A economia do seu país está em frangalhos. Seus aliados praticamente o abandonaram. A comunidade internacional segue isolando seu povo e punindo seus oligarcas. E a única tábua de salvação a qual ele se agarrou esse tempo todo, sua próspera indústria do petróleo, atingiu seu ponto mais fraco. Para a Ucrânia, por sua vez, a tática de atacar a infraestrutura petrolífera está, sem dúvida, dando resultado. O presidente ucraniano Vladimir Zelensky tem afirmado repetidamente que desmantelar a indústria do petróleo da Rússia é a forma mais rápida de encerrar a guerra, e os dados confirmam isso. Se a Ucrânia conseguir manter esse tipo de ataque, ou até mesmo intensificá-los com drones adicionais, ou até ataques com mísseis, Putin não terá outra opção a não ser retirar suas tropas, ou assistir a seu país inteiro ser reduzido a cinzas. Agora, saiba mais sobre como a guerra piorou para a Rússia neste vídeo, que mostra como a Ucrânia virou o jogo contra seu agressor, destacando um dos dias mais mortais e devastadores do conflito até agora. Ou, para algo um pouco diferente, confira este vídeo, que explora como a Ucrânia começou a usar robôs humanoides de próxima geração, no estilo ficção científica, como parte de suas operações na linha de frente. E por fim, não se esqueça de se inscrever no canal The Military Show para mais notícias de última hora e análises aprofundadas sobre os temas militares mais recentes ao redor do mundo.